Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Obrigado, irmão. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Versículo 16. Por causa disso, nós não desfalecemos ou não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea aflição opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Agora apenas um versículo do capítulo 5, versículo 7, de 2 Coríntios. Porque andamos por fé, não por vista. Agora, o capítulo 12 também de 2 Coríntios, vamos ler alguns textos aqui. Versículo 1 desse capítulo 12 de 2 Coríntios. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal homem me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. E para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, me foi posto ou me foi dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que Ele afastasse de mim esse espinho. E Ele me disse, a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo.
Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Conforme nós já dissemos pela manhã, apenas de forma muito rápida, recapitularmos o que nós estamos aqui então, com a ajuda do Senhor, observando esses aspectos da vida deste vaso chamado Paulo. Este vaso que ele mesmo diz que é um vaso frágil, mas que dentro desse vaso há um tesouro. Um tesouro que é inestimável, um tesouro que não se pode falar em valor. E esse tesouro, na verdade, conforme o próprio texto vai nos dizer no capítulo 3, no final do verso 18, e também no capítulo 3, no início, quando Paulo está falando sobre o ministério da letra e o ministério do Espírito, ele fala que maior é o ministério do Espírito. Se o ministério da letra teve a sua glória, quanto maior será de glória o ministério do Espírito. Então ele fala desse vaso, que ele vai falar aí, que esse vaso, que é um vaso de barro, existe um tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque nós somos vasos frágeis. Nós somos vasos que, com o tempo, está realmente se acabando. Então aqui, amados irmãos, o foco não é no vaso e nunca será no vaso. O foco é naquilo que está dentro do vaso, o Espírito Santo. A importância que nós temos como filhos e como vasos é por causa da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Do contrário, nós seríamos um vaso comum qualquer, como um outro qualquer. Mas quando Paulo fala deste vaso, que é a sua vida, ele vai colocar vários paradoxos aqui nesse vaso. Do capítulo 4, versos 8 e 9, conforme nós já falamos de manhã. Mas também ele coloca alguns paradoxos nesses vasos, ou nesse vaso especificamente dizendo ele. E ele vai dizer como que esse vaso que era ele se portava diante dessas situações. Há 4 situações de sofrimentos aqui no que concerne a vida de Paulo, para que ele pudesse, que essa glória ou que esse poder que habita nele pudesse ser manifestado na vida dele através do sofrimento da vida dele. Por isso que ele fala assim, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Por quê? Porque a glória não é nossa. O que é glória? Glória é Deus satisfeito. Glória é a autossatisfação de Deus. Então por que Deus tem satisfação em nossas vidas? Porque o Espírito Santo habita em nós. E à medida que o Espírito Santo vai formando o caráter de Cristo em nós, então Cristo que está em nós pelo Espírito, que é o prazer de Deus, que é a satisfação de Deus, então nós nos tornamos também a satisfação de Deus. Por causa disso, não por causa de nós mesmos. Então, glória é Deus satisfeito. Isso é glória. Então aqui Paulo está falando justamente desse tesouro. Agora, dê um pulo no capítulo 6 e olha o que esse vaso, chamado Paulo, fala a respeito dele como vaso. Olha o versículo 4 do capítulo 6 dessa segunda carta aos Coríntios. O que ele diz? Mas em todas as coisas aprovando-nos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pela armadura da justiça, à direita e à esquerda, por meio de honra e da desonra, por meio da má fama e boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, todavia possuindo todas as coisas. Este é esse vaso. Ele está dizendo, não tenho realmente nenhuma glória neste vaso. A glória pertence a Deus. Mas olha o que diz o capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios. Observe, por favor.
de uma maneira muito rápida, para nós entendermos como que esse vaso, Paulo, ele se colocava diante desta glória que ele continha, deste tesouro que ele continha. Porque não chamava atenção para ele. Ele chamava atenção para aquele tesouro do qual ele era a habitação. Olha o capítulo 4, o versículo 9 de 1 Coríntios. Porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeados à morte. Porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Veja, irmãos. Veja que Paulo está dizendo aqui, vocês são honrados, nós não. Os apóstolos, do qual eu estou aqui, não somos honrados. E ele vai continuar. Até a presente hora temos fome, sede, estamos nus, somos esbofeteados e não temos morada certa. Labor, trabalhando com nossas próprias mãos. Sendo injuriados, nós abençoamos. Sendo perseguidos, nós sofremos. Sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como a imundície do mundo. Somos a escória de todas as coisas até este dia. Este era Paulo, este vaso. Mas quando nós olhamos hoje para muitos que se dizem vaso, o que eles fazem? Eles chamam a atenção para si. Eles querem dizer, olhem para mim, veja como eu sou importante. Veja a minha importância nesta comunidade. Sem mim, essa comunidade não vai caminhar. Eu sou o assunto, eu sou o centro dessa comunidade. Talvez esses que se exaltam como vaso, falta essa parte aqui na Bíblia deles. Ou eles não conhecem de fato o que é ser um homem ou um vaso segundo Deus. Para entender que o poder não está no vaso, o poder está dentro do vaso. E o poder realmente pertence a Deus. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o rico nem a sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Aí está, irmãos. Não é a sabedoria, não é a riqueza, não é a força. É saber se esse vaso realmente conhece ao Senhor. Porque se ele de fato conhecer o Senhor, ele vai entender que a glória pertence ao Senhor e não a ele. Porque ele é um vaso que vai passar. Assim como tantos outros já passaram por aqui. Assim como tantos outros já se foram. Porque, irmãos, nós não devemos chamar atenção para nós. Quem deve chamar atenção em nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo está falando para eles aqui que nós morremos. Com qual objetivo? Para que a vida de Cristo se manifeste em nossa carne mortal. É por isso que nós vivemos. Nós não vivemos por outra razão. Nós vivemos para que Cristo seja manifesto em nossa vida. Do contrário, tudo não tem sentido na nossa vida. Então é o que Paulo está falando assim, nós fomos colocados como escória do mundo, como lixo. Mas para muitos vasos, essa palavra lixo não comporta. Pelo contrário, é algo muito difícil. E o que nós podemos observar aqui é que Paulo, ao dizer sobre esse vaso, e nós já passamos por ele, e nós vamos dar continuidade aqui, no versículo 16 desse capítulo 4, para nós avançarmos aqui, nós já olhamos o versículo 7 até o versículo 13, até o versículo 15, nós não vamos poder fazer por causa do tempo, e nós vamos ter que avançar aqui. E Paulo fala então assim, por causa disso, do que ele vem dizendo no contexto anterior, por causa disso, nós não desfalecemos. Ou seja, nós não desanimamos. Ainda que haja tribulações, ainda que haja perseguições, ainda que haja tantas coisas, ainda que haja tudo isso. E de fato há muitas coisas na nossa vida assim. Muitas tribulações, muitas situações complexas na nossa vida, muitas circunstâncias, mas ele vai dizer assim, ainda não tem problema. Nós não venhamos a desfalecer. Por quê? Para que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou pereça, a palavra que se acabe, a palavra que corrupção não é se tornar um corrupto, mas a palavra corrupção aqui tem ligação com a deterioração do nosso corpo, com aquilo que o nosso corpo vai realmente com o tempo se tornando cada vez mais frágil, mais
mais sem força, mas ele está falando aqui agora deste homem interior que é renovado dia a dia. A versão alternativa desse versículo 16 eu gostaria de ler para os irmãos, que diz assim: portanto, não ficamos desanimados, ou seja, totalmente sem ânimo, exaustos e cansados pelo medo. Embora o nosso homem exterior esteja progressivamente decaindo e definhando, o nosso homem interior está progressivamente sendo renovado dia após dia. O que ele está dizendo para nós? Que ainda que nosso homem exterior esteja se acabando, que é normal e natural do nosso curso da vida, nós precisamos que o nosso homem interior, conforme Efésios capítulo 3 vai dizer que Cristo habite no nosso homem interior. Esse homem interior precisa ser renovado e ser cada vez mais fortalecido dia a dia. É o que Paulo está falando aqui. Por quê, amados irmãos? Porque dentro de nós há um tesouro, que é o Espírito Santo. E esse tesouro, que é o Espírito Santo, ele faz o que com a nossa vida? Ele vai nos renovando, ele vai nos fortalecendo dia a dia. O que Paulo está nos levando aqui a ver é que o que ele diz no verso 17, a nossa leve e momentânea tribulação, ou leve e momentânea aflição, esta leve angústia da hora que passa, esta leve angústia que passa, está cada vez mais abundantemente. Para quê? Produzindo ou preparando em nós e alcançando para nós o eterno peso de glória. Ou seja, além de toda medida, ou seja, excessivamente acima de todas as comparações. Por isso que o versículo 18 do capítulo 3 dessa carta está falando assim: nós, com a face descoberta, contemplando como por um espelho a face do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós já explicamos esse de glória em glória de manhã. É um estado do qual nós já foi conhecido de antemão, estamos sendo trabalhados no presente em vista a algo na eternidade. Por isso esse de glória em glória. Aquilo que Deus conheceu, ou melhor, aquilo que Deus nos conheceu de antemão, nos preparou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Veja, Deus nos conheceu de antemão e nós estamos nesse curso. Qual é o curso? De glória em glória. Com qual finalidade? Ainda que tenha tribulações, ainda que tenha angústias, ainda que tenha tantas coisas. Mas qual a finalidade disso tudo? Sermos transformados segundo o caráter de seu Filho. Essa é a razão. Não importa qual seja a circunstância que nós estamos atravessando. A questão é, nós estamos compreendendo o caminho que nós estamos atravessando? Nós somos como Caleb, como falamos de manhã, nós somos como Caleb que disse que aos 40 anos o Senhor tinha prometido a ele que ele daria aquela herança para ele. E passou-se 45 anos, no capítulo 14 de Josué, quando ele chega ali e Josué vai fazer a distribuição da terra para aquelas tribos. E ele fala que ele passou esses 45 anos e agora ele está com 85 anos. E sabe o que ele diz, amado irmão? Ele diz que ele tem a mesma força de quando Deus fez a promessa a ele aos 40 anos. Por que ele tinha a mesma força? Porque os olhos dele estavam caminhando segundo a fé. De uma maneira que ao conquistar a terra, ele entendeu: essa terra que eu estou é a terra da minha herança. Foi essa terra que Deus prometeu para mim. E porque ele prometeu agora, então eu vou tomar posse disso. E ele fala assim que agora a mesma força que eu tenho força para guerrear. Eu tenho força para sair e força para entrar. Ele não ficou desanimado no caminho. Claro, a palavra não vai nos dizer, mas pode ter períodos na sua vida que o desânimo vem, mas ele não desanimou. Ele não ficou prostrado no caminho. Por quê?
porque ele lembrava-se da promessa que o Senhor fez para ele aos 40 anos. Você se lembra da promessa que o Senhor fez para você quando ele lhe salvou? Qual promessa? Promessa de uma casa, de um carro, de dinheiro? Não, não é essa promessa. Essa promessa são para esses apóstolos fraudulentos que existem por aí. Essas promessas são para esses vasos que estão querendo se colocar acima do tesouro. São esses que prometem coisas, esses falsos apóstolos. Esses que não se consideram lixo, pelo contrário, eles se consideram o suprassumo da quinta essência, que acham que todos têm que gravitar em torno deles. Mas, na verdade, aqueles que entendem o chamado de Deus entendem que nós temos que gravitar em torno de Cristo. Como eu falei de manhã, porque Cristo é o único assunto de Deus no coração de Deus. E todos os demais assuntos têm que estar acoplados a Cristo. Porque, do contrário, não haverá nenhum valor. Então, Caleb entendeu isso. E qual é, então, e o que Deus prometeu para nós? Qual é a promessa, irmãos? A promessa é que Ele também é a nossa herança e nós somos herança dele. Por quê? Porque o Espírito Santo, nós somos selados, conforme Efésios capítulo 1 vai dizer, que nós somos selados com o Espírito Santo. Com qual finalidade? Para o resgate da sua propriedade. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Significa o quê? Que aquilo que Deus falou, que Ele resgataria a nós como herança, Ele vai cumprir. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Habita nesses vasos frágeis. Nesses vasos que acontece de ter dias que são dificílimos, mas que dentro desses vasos há um tesouro muito excelente. E quando ele fala aqui no verso 17, porque a nossa leve e momentânea aflição opera em nós um extraordinário peso de glória. O Salmo 18, verso 19, vai dizer assim: bendito seja o Senhor que diariamente leva a nossa carga. O Deus que é a nossa salvação. Está vendo, irmãos? Que mesmo sendo vasos frágeis que nós somos, mesmo contendo esse tesouro dentro de nós, o Senhor leva a nossa carga diariamente. Porque a nossa força não está em nós, está no Senhor. A nossa suficiência, não a autossuficiência, mas a nossa suficiência vem do Senhor. E por isso que Pedro vai usar aquela frase: se por um pouco de tempo, uma natureza transitória, uma natureza passageira, nós fomos provados por várias provações, nisso exultais. Se por um pouco de tempo nós estamos sendo angustiados por várias provações, nisso exultais. Por que nisso exultais, irmãos? Porque essa prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que é testado pelo fogo. Para que essa nossa fé possa resultar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse pouco de tempo que nós temos que passar aqui, nós estamos sendo oprimidos por várias e múltiplas tentações. E sabe o que nos faz lembrar? A vida de Jó. A vida de Jó. E aqui nós vamos nos deter alguns detalhes aqui da vida de Jó. Nós muito bem sabemos que o próprio Senhor, nosso Deus, Ele fala de Jó. Capítulo 1, o Senhor vai dizer assim ao diabo, quando ele está rodeando a terra, ele vai ali se reunir. Uma cena no céu. Essa é a cena no céu. Então ele fala assim para o diabo: você tem visto meu servo Jó? O que significa esse ter visto? Você tem considerado meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Deus está falando isso. Um homem justo, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, e um homem íntegro. É Deus falando de Jó. Então, falou: claro, você colocou uma cerca no entorno de Jó, você deu tudo para ele, parafraseando o que o Satanás estava falando para Deus, mas toca nas coisas de Jó. Toca nas coisas de Jó. Então nós conhecemos a narrativa, que então o Senhor permite, foi permissão do Senhor, que o diabo toque nas coisas de Jó. Então toca
nas suas coisas e toca nos seus filhos. Bom, e aí então tem a segunda rodada. Capítulo 2 de Jó. Segunda rodada, novamente o diabo vem após rodear a terra e o Senhor pergunta: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mesmo você fazendo com que eu o tocasse sem causa, ele continua ainda mantendo a sua integridade. Está registrado no capítulo 2, mais ou menos assim. Então o diabo fala: então toca nele agora. Mas não tire sua vida. Então, novamente é autorizado. E o diabo toca na vida de Jó, a ponto de ele ficar ali um bom tempo naquelas cinzas, mas na verdade não é cinzas, irmãos, era um monte de meio do lixo mesmo, era no lixo que Jó estava. E quando seus amigos viram, choraram, porque o final do texto do capítulo 2 vai dizer assim: e a dor era muito grande. E então nós começamos a fazer perguntas. Por que Deus então tocou no homem íntegro, que se desviava do mal, homem reto? Por que Deus tocou nesse homem? Por que Deus levou Jó a esse ponto? Por quê? E às vezes nós indagamos a Deus: por que Deus está fazendo isso na minha vida? Por que Deus está me conduzindo por este caminho? Porque é o que Pedro está dizendo: ainda por um pouco de tempo, se necessário, sejais provado com várias provações. Com qual objetivo? Para que a vossa fé, sendo mais preciosa do que o ouro perecível, e Jó era um homem que continha ouro. Mas o que Deus fez? Deus pega Jó, e assim como um ourives pega ali um ouro totalmente sujo, ele vai agora usar o quê? Um fogo, para tirar as impurezas deste ouro. Então, de qual forma o ourives tira a impureza do ouro? Com fogo. De qual forma o Senhor tira as impurezas do nosso coração, da nossa vida? Provações. Porque agora Jó foi levado para um caminho de provação. Na sua vida, no seu auge da frutificação, Jó foi levado para o tratamento da sua alma, para verificar o que tinha no seu coração. Bom, e aí então nós entramos no capítulo 29, 30 e 31 de Jó. Primeira coisa era que no capítulo 29, Jó tinha sua autoglorificação. Autoglorificação. E nós não vamos ler, mas se você ler o capítulo 29, do versículo 7 ao versículo 10, apenas essa parte, vou citar aqui, você vai ver que Jó era um homem que gostava de honra e reverência. Porque ele vai falar dos jovens, ele vai falar dos idosos, ele vai falar dos príncipes que vinham consultar ele. Um homem que gostava de honra e reverência. Sabe o que Provérbios 27, 21 vai falar para nós? Como o crisol prova a prata. Veja, o crisol prova a prata. E o fogo, o ouro, assim é o homem. Assim é o homem. Ele é provado pelos louvores, aqui a palavra louvores, ou serve também como honra. Ele é provado pela honra que recebe. Porque, amados irmãos, honra e deferência inflam o ego de qualquer um. Honra e deferência. É só nós olharmos os grandes homens proeminentes deste mundo, como eles gostam de honra e deferência. Quando chegam, e Tiago fala muito sobre isso, se alguém chega, né, você vai dar o melhor lugar para aquela pessoa. Mas se chegar uma pessoa simples, se chegar uma pessoa que não tem nem um nome importante, o tratamento vai ser o mesmo? Nós olhamos para o mundo e nós vemos que no mundo não é assim. No mundo não é assim. No mundo, aquele que tem mais nome é mais honrado.
E o que não tem nome nenhum sequer passa perto disso. Então, honra e glória inflam o ego do ser humano. Por isso que no versículo 14 desse capítulo 29 de Jó, ele vai falar assim: eu me vestia de justiça. Eu me vestia de justiça, ou a justiça me vestia. E ela era como um manto e o meu turbante. Mas não era um homem que Deus falou: viste o meu servo Jó? Deus deu testemunho de Jó. Mas dentro da alma de Jó havia algo a ser mostrado. E Jó então ele vai pecar durante o percurso do tratamento ou da prova que Deus coloca na sua vida. Aquele fogo vai entrar e vai tirar as impurezas que estavam no coração de Jó. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. Vai levar nós a provações para mostrar realmente qual é ou o que está no nosso coração. E diante de Deus, nós só vamos ser aprovados, podemos colocar assim, da mesma forma que aquele ourives vê a sua face, é quando Deus vê a face de Cristo sendo formado em nós. O caráter de seu Filho sendo formado em nós. Porque a nossa alma precisa passar pela cruz. A nossa alma precisa ser trabalhada pela cruz. Porque no capítulo 30, Jó vai falar da sua autopiedade. Nesse capítulo 30, amados irmãos, Jó vai usar mais de 80 vezes as palavras eu, meu, minha, mais de 80 vezes. Autopiedade. Autopiedade. No capítulo 31, Jó vai falar da sua autojustificação. Então ele vai falar no versículo 35 que ele tinha escrevido ali a sua defesa diante de Deus. Eu tenho uma defesa que eu quero apresentar diante de Deus. Quando nós estamos muitas vezes numa situação de circunstâncias que o Senhor nos coloca, então nós queremos justificar diante de Deus. Falar: Senhor, mas olha a minha vida. Olha como eu sou, Senhor. Eu fiz isso, mas porque aquele irmão fez isso comigo, ou aquela irmã fez isso comigo, ou aquela pessoa fez isso comigo, o meu marido fez isso, então a gente começa a se auto-justificar diante de Deus. Mas o que nós precisamos aprender a fazer, irmãos, quando Deus está trabalhando em nossas vidas com o fogo da purificação, é aprendermos a ficar calados e dizer: Senhor, faça aquilo que tu tem para fazer, para que a vida de Cristo se manifeste em minha vida. É isso que precisamos fazer, amados irmãos. Os tratamentos de Deus em nossa vida. Entendermos que tudo que o Senhor opera em nossas vidas tem sim um fim. O caráter de seu Filho formado em nós. Então este era Jó. Mas, irmãos, por mais irrepreensível e íntegro que Jó tenha sido, e Deus assim falou, as suas aflições que veio sobre ele o fizeram ficar totalmente descentralizado. Então ele foca a sua mente nele mesmo. E nós às vezes não acontece isso na nossa vida. Quando as aflições vêm, nós queremos começar a achar soluções nossas. Não, vamos resolver dessa maneira. Olha, eu vou resolver essa situação da minha maneira. Porque eu aprendi assim. Eu tenho aprendido assim, eu tenho que resolver dessa maneira. Então vai ser do meu jeito. Mas vamos compreender que não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. É do modo de Deus. Da forma que Deus conduz. Ou nós assim andamos, ou então nós vamos ser talvez como Paulo, dando coice em ponta de ferro. Até aprendermos realmente os caminhos do Senhor em nossa vida. Entendemos que Ele nos conduz com um propósito, que já temos falado. Por quê, irmãos? Porque Jó não tinha uma vida devocional. Jó não tinha uma vida devocional. Jó tinha uma alma inquiridora. Jó se sentiu ferido. Ah, quando nós somos feridos. Ah, quando nós somos feridos na nossa dignidade, na nossa honra, nos nossos direitos. Ah, quando nós somos feridos nisso. Olha o que nós acabamos de ler aqui de Paulo, no capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, verso 12. Depois, irmãos, leem em casa novamente. Quando somos, como ele mesmo disse, quando falam mal de nós, o que nós fazemos?
Nós vamos lá rebater? Não, ele fala assim: nós bendizemos. Quando nós não somos honrados, o que nós fazemos? Nós honramos. Mas, irmãos, quando a nossa dignidade, a nossa honra e nossos direitos são tocados, então aí nós temos um problema. Nós temos um problema. Quando Paulo falando, quando nós somos caluniados, o que nós vamos fazer? Nós vamos contra-rebater? Nós vamos dizer assim, eu tenho razão porque eu aprendi assim, porque assim não. O que Paulo falou? Nós procuramos conciliação. Nós não procuramos saber as razões, mas nós procuramos saber fazer a conciliação. É isso que Paulo está dizendo. Não tem problema. Pode continuar falando, mas nós vamos continuar procurando conciliação. Às vezes, aqueles que não nos tratam com honra ou nos difamam em algumas circunstâncias da vida, nós queremos colocar, se possível, ele num alvo e lançarmos um tiro bem no meio dele. Se possível, dessa maneira. Mas assim, você sabe quem você está tocando? Como alguns dizem, né? Eu sou ungido de Deus. Eu sou um vaso. Olha o vaso. Eu sou um vaso de Deus. Alguns pensam assim. Olha, não toque no vaso de Deus. Esse vaso aí é ungido. Mas nós temos que aprender com Paulo aqui, que não é dessa maneira. Esse vaso, ele tinha valor por causa daquilo que tinha dentro dele. E não por causa do vaso. Porque o vaso é frágil. E o vaso, ele pode ser quebrado. E pode ser feito um novo vaso. É isso que é o vaso. Nós temos alguém que foi ferido em sua honra, muito mais do que o nosso Senhor Jesus? Não. Quando estava para ser crucificado, o que aqueles guardas fizeram? Cuspiram nele, bateram em sua cabeça, rasgaram suas vestes, tiraram suas barbas. O que ele fez? Ele não abriu a boca, mas se entregou àquele que julga retamente. Todas as vezes, irmãos, que nós fomos feridos em nossa honra, em nosso direito, nós devemos nos entregar àquele que julga retamente. Para que ele julgue. Com uma ressalva. Se de fato você foi ferido mesmo e você não deu causa a essa situação. Porque às vezes quando damos causa, nós temos que ir até aquele para reconciliar. Mas quando não demos causa, Senhor, o Senhor julgue entre mim e esta pessoa. Este que julga retamente. Então, nós conhecemos ao final aquele versículo de Jó 42. Respondendo, Jó respondeu ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nada pode ser impedido em nossa vida. Apenas gostaria aqui, vamos abrir por favor em Tiago 5,10, tomar duas palavras aqui sobre essa importância diante das aflições e sofrimentos, olhando para a vida aqui de Jó e também para a vida dos profetas, conforme Tiago fala. Olha o que o capítulo 5, verso 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, observa essa palavra, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Verso 11, eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quero pegar essa palavra paciência no versículo 10 e no versículo 11. Quando ele fala do modelo de sofrimento na paciência dos profetas, essa palavra paciência significa, essa primeira palavra, um estado de calma ou quietude emocional. O que ele está dizendo? Que diante do sofrimento, esses profetas, que diante do sofrimento, como que eles se comportavam?
Eles se comportavam com estado de calma e quietude emocional. Mesmo diante da provocação, mesmo diante do infortúnio e mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Como que esses profetas se comportavam? Pacientemente. Uma quietude emocional. Essa palavra quietude nos pega. Aquela pessoa muito quieta. Mas será que ela tem a quietude no seu coração? Ou ela é quieta porque ela não abre a boca? Às vezes ela pode ser quieta porque não abre a boca, mas dentro do seu coração e na sua mente é uma locomotiva desenfreada. Seus pensamentos não param, seu coração não sossega. Então há uma diferença de ser quieto por não falar e ter quietude no coração. Uma quietude emocional diante de problemas, diante de sofrimentos. Isso é quietude. Significa também a capacidade de ser injustiçado e não retalhar. Injustiçado e não retalhar. Por quê? Quietude emocional. Sabe, irmão, por isso que realmente o Senhor precisa trabalhar muito na nossa alma. Muito na nossa alma. Porque na nossa alma está a sede das emoções, da vontade e da mente. Então é aqui que o Senhor precisa trabalhar a quietude emocional em nossas vidas, na nossa alma. Para que nós possamos aprender como Maria, ficar aos pés do Senhor. Aprender a ter quietude em nossa alma. Precisamos, irmãos. Como nós precisamos realmente aprender essa questão da quietude emocional. Porque ela também fala de conter os próprios sentimentos e suportar os descuidos e erros sofridos por outros sem retalhar. Isso aqui pega a gente. Aí nós temos que compreender como os profetas realmente precisam ser observados por nossas vidas. Os profetas da palavra de Deus, do Velho Testamento. Porque suportar descuidos e erros sofridos por outros sem abrir a boca requer um trabalhar profundo da cruz em nossas vidas. E agora, amados irmãos, também significa tolerância com pessoas difíceis. Como nós precisamos dessa quietude emocional para lidarmos com pessoas difíceis. É só o Senhor mesmo, irmãos. Agora, cuidado que eu estou falando que só o Senhor, não é no sentido, é o sentido que somente Ele é capaz de nos dar essa quietude emocional. Aos pés dEle, olhando para Ele, dizendo, Senhor, eu não tenho condições, mas o Senhor em mim me dará essa condição. Diante de pessoas difíceis. Está sendo totalmente travada uma luta a todo momento. Sabe? Existem pessoas que parece que elas têm um ferrão na mão. A todo momento está te provocando, te cutucando, te provocando. Se nós realmente não formos trabalhados pela cruz, nós vamos reagir. Naturalmente falando, nós vamos reagir. Bom, meus irmãos, e quando nós olhamos então para o texto do versículo 11 que diz: Tendes ouvido da paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor deu a ele? Bom, essa paciência de Jó é diferente da paciência dos profetas. Essa paciência de Jó retrata a imagem de alguém que suporta com firmeza uma carga pesada. Quantos irmãos aqui realmente não têm uma carga pesada em suas vidas? De vários fatores. Seus ambientes familiares, seus ambientes de trabalho, nos relacionamentos. Quantos irmãos aqui são a todos os momentos provocados? Mas ele está dizendo, tenha paciência de Jó, que é uma paciência que suporta com firmeza. Essa parte descreve aquela pessoa de uma qualidade de caráter que não se permite se render às circunstâncias e nem se sucumbe diante das provações. Não era Jó? Ainda que ele passou por aquele processo com o Senhor.
Alguns estudiosos dizem que esse período de Jó durou de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Mas Jó, por isso que o Tiago fala. Lembre-se da paciência de Jó. Essa paciência que realmente não sucumbe diante das provações. Talvez, irmãos, nós ainda não estamos passando. Mas será que no finais aí dos tempos, ao sermos submetidos a provações, de perseguições, de tantas coisas, será que nós vamos ter essa paciência de Jó? Será que o Senhor já não está nos advertindo agora para que nós possamos estar sendo preparados pelo Senhor? Para que quando vier essas situações, nós já estejamos prontos? Será que não, irmãos? Essa parte de Jó significa olhar para o futuro, além das pressões atuais. Ou seja, ter uma visão celestial. Olhar para Cristo. E aí ele fala assim, viste o fim que o Senhor lhe deu? Ou seja, viu o resultado, a conclusão, a consumação que Deus lhe deu? E aí, irmãos, qual era o conflito então que Jó tinha? Eu acho que eu fiz essa pergunta aqui esses dias para os irmãos, né? O conflito que envolveu Jó foi: será que o homem pode amar a Deus independente das suas bênçãos? Você pode amar a Deus independente das bênçãos de Deus? Independente da prosperidade, da saúde? Eu e você podemos amar a Deus independente das suas bênçãos? Será que podemos amar a Deus mesmo debaixo de toda aprovação? Será que podemos amar a Deus, amados irmãos? Ou achamos que Deus é um lindo Papai Noel, que só dá presente para nós? Se nós olharmos para a vida dos profetas e para a vida de Paulo, nós vamos ver que não. Que Deus nos prova e nos coloca em situações para nos dar um resultado segundo o seu propósito. E claro, irmãos, qual será sempre o propósito de Deus em nossas vidas? Novamente, Cristo ser formado em nós. Não há outro propósito em nossas vidas. Não tem outro propósito, irmãos. É o propósito de Deus que seu Filho seja formado em nós. Vou apenas dizer aqui o que um irmão chamado John Hus sofreu. Corajoso pastor de Praga. Quando ele foi condenado e sentenciado à fogueira. Quando ele ouviu a sua sentença ser pronunciada, ele caiu de joelhos e orou. Olha o que John Hus orou. Senhor Jesus, perdoa meus inimigos. Então, quando foi acorrentado à estaca, ele orou. Em ti, ó Senhor, coloco minha confiança. Deixe-me nunca ter vergonha. Esse foi John Hus. Diante da fogueira, preso para ser queimado. Esse foi John Hus. Ah, mas será que Deus não amava John Hus? Amava? Claro que amava. Deus não amava Jó? Amava. Deus não amava Paulo? Amava. Um outro irmão também que foi condenado à fogueira, quando ele estava a caminho da fogueira, os seus algozes disseram, você pode falar o que você quiser. Então ele disse, Cristo, Cristo, e ninguém além de Cristo. Cristo, Cristo, ninguém além de Cristo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um sobre-excelente peso de glória. Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Aonde estão os teus olhos, irmãos? Onde, querido irmão? Aonde está? Quando Moisés, e vamos encerrar por aqui, não vamos ter condições de entrar no capítulo 12 aqui de 2 Coríntios.
Vou apenas citar aqui o versículo 18 de uma versão aqui do capítulo 4 de Coríntios. Olha o que essa versão diz. Visto que consideramos e olhamos não para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas. Pois as coisas que são visíveis são temporais, são breves, são fugazes. Mas as coisas que são invisíveis são imortais e são eternas. Aonde estão os nossos olhos? A nossa leve e momentânea tribulação. Quando Moisés estava para ser declarado, vamos colocar assim, como o próximo príncipe, ou como do Egito, ele preferiu, a palavra diz que ele preferiu sofrer junto com os seus. Mas sabe por que ele preferiu, amados irmãos? Porque o versículo 27 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer que Moisés, ele preferiu, porque ele permaneceu firme como aquele quem vê aquele que é invisível. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Moisés, ele preferiu ser maltratado com os seus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Irmão, aqui nessa terra, os prazeres são transitórios. E digo mais, os prazeres do pecado são os piores ainda. Prazeres transitórios. Mas quando nós vemos aquele que é o invisível, o qual é o Senhor, o qual trouxe vida, a imortalidade, o qual destruiu a morte, o nosso Senhor, quando nós vemos Ele pela fé, o que nós fazemos? Nós renunciamos toda a nossa vida aqui, porque nós contemplamos aquele que é invisível. Abra por gentileza Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veja o verso 18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Veja que expressão bonita que ele está dizendo aqui. Esses sofrimentos presentes, eles não são dignos de ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós quem? Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são vasos que contêm um tesouro inestimável. São esses, não é o mundo. Não são os ímpios, são esses que contêm esse tesouro. Não podemos comparar os sofrimentos do tempo presente com essa glória que há de ser revelada em nós, amados irmãos. Eu chamo sempre a atenção para esse versículo de Colossenses, que é um versículo que me toma. Que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Porque o que era para Paulo um cristão? Para Paulo, um cristão era um homem e uma mulher que estão em Cristo. E não porque pertence a uma denominação, e não porque pertence a um tipo de reunião. Não, é um homem e uma mulher que estão em Cristo e que são habitados pelo Espírito Santo. Este é um cristão. Então, por isso que fala aqui que esses sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E sabe o que ele vai dizer no versículo 32 aí dessa carta? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos vai dar com ele juntamente todas as coisas, amados irmãos? De que coisa que ele está falando aqui? As coisas que será revelada na manifestação da glória dos filhos de Deus. Não as coisas dessa terra. Em absoluto não. Nada daqui. Mas as coisas que os olhos nem viram,
nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, serão reveladas para aqueles que Ele o amam. Que chamamento é esse que nós temos, irmãos? Que tesouro inestimável esse que nós temos habitando em nós. O que nós vamos fazer diante disso? O que nós vamos fazer diante disso, amados irmãos? Como agora será a nossa vida diante disso? Nós vamos continuar vivendo as nossas vidas medíocres? Olhando para nós mesmos? Consumindo nossa vida neste mundo? Dando desculpa para nós não servirmos o Senhor? Dizendo assim, Senhor, olha, eu não aguento mais essa carga. Eu não aguento mais esse peso. Claro, irmão, você não vai aguentar mesmo. Sabe por quê? Porque a força não está em ti, no vaso. A força está naquele que está dentro do vaso, o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus, é o Espírito Santo. É Ele quem nos socorre em toda e qualquer tribulação. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós encontramos cristãos fracos na fé. E porque não cristãos descompromissados com o corpo de Cristo? Porque não aprenderam a viver pelo poder da fé naquele que habita nele. Então ele olha para ele e diz assim, eu sou fraco mesmo, então eu não vou querer. Mas quando nós olhamos para Cristo, o Verbo de Deus, que se encarnou e veio habitar entre nós cheio de glória e verdade, o que nós fazemos? Nós podemos dizer como Paulo disse, que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de ser comparado com as glórias que há de ser revelado em nós. Que o Senhor nos ajude.